Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero propor neste vídeo algumas dicas para você que é aluno, professor, secretário ou ainda alguém que milita na escola bíblica dominical. Vou tomar como ponto de partida a nossa revista da escola bíblica chamada Compromisso. E o ideal é que cada aluno, professor, secretário da IBD tenha um real compromisso com o Senhor da palavra, consequentemente com a palavra de Deus. Este material aqui é um auxílio, serve para nos ajudar na tarefa da compreensão da palavra de Deus. Mas por si só, não esgota o assunto proposto, que é justamente a Bíblia. Algumas pessoas têm feito desse período de EBD de escola revista dominical. Chega diante da classe, lê a revista todinha, logo a pessoa lê o comentário feito pelo autor da revista na íntegra, porém não explica e se dá por satisfeito. Ora, não é escola revista dominical, e sim escola bíblica dominical. Portanto, a gente precisa se reportar sempre na palavra de Deus. Pois bem, você pode pegar a sua revista, lembrando que o assunto do trimestre de 2025, o primeiro deles, é sobre monarquia de Israel. Ora, onde é que você vai encontrar este assunto? Naturalmente, no Antigo Testamento. Para tanto, se faz necessário, preferencialmente para você, professor de EBD, no mínimo uma introdução ao Antigo Testamento. Eu tenho aqui em mãos, bem perto de mim, essa introdução ao Velho Testamento, um material já antigo, porém, tem um outro que é mais recente em termos de edição, que é essa introdução ao Antigo Testamento. Por causa de quê? Para você entender melhor esse período de monarquia, necessário é, pelo menos, ter uma noção geral do assunto e, no caso, uma introdução poderá lhe-se útil para aumentar o seu entendimento. Depois de você ter acesso a uma introdução, e é bom que você faça uso de uma forma correta, lendo de uma forma cuidadosa, assimilando os conceitos do Antigo Testamento, etc. e tal, você, naturalmente, vai para a revista. No caso, nós temos aqui a lição número 1, tem um tema, que é Escolhendo a Forma de Governo. O assunto, monarquia em Israel. Acontece que não se dê por satisfeito fazendo apenas leitura da revista na escola dominical. Você precisa entender que é uma escola bíblica dominical. Para tanto, necessário é você fazer a leitura de todos os textos bíblicos indicados. Isto mesmo. No caso aqui da primeira lição, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 20. E 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo de número 10. Para você ter uma ideia, nesses dias eu fiz um teste, eu cronometrei a leitura de 1 Samuel e eu levei cerca de 40 minutos lendo de uma forma pausada os capítulos aqui. Então, no mínimo, o professor vai levar nesta primeira lição 40 minutos só para a leitura, e uma leitura apenas. Agora, pode ser que você leia o versículo mais de uma vez, quando não, o capítulo novamente, e assim por diante, de acordo com a sua proposta. Você pode ler, de repente, a Bíblia numa versão evangélica, como esta aqui, por exemplo, nós temos a versão de João Ferreira de Almeida, a versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Quando não, poderá, de repente, fazer uma
outra leitura, não na mesma versão, mas como esta aqui, que é a NVI, a nova versão internacional dos mesmos capítulos. Isso demanda tempo. E você pode também, deixa eu ver se eu tenho aqui acessível, você pode fazer a leitura desta versão católica. É um exemplo apenas. Nós temos várias versões católicas: Ave Maria, Peregrino, de Matos e Soares e assim por diante. Mas aqui nós temos a versão de Jerusalém. Será de bom alvitre que você faça a leitura pelo menos em mais de uma versão, pelo menos três versões. Mas não fica apenas numa versão que a gente chama que é uma versão literal, como a revisada. Faça faça uma outra leitura numa versão chamada dinâmica, tipo NVI, a versão transformadora, quando não Almeida século XXI, entre outras, tá bom? Então nós temos a versão literal, versão dinâmica e a versão católica. Se preferir também, pode fazer, caso você tenha em casa, a leitura é, com a versão ecumênica. Pois bem, feito a leitura bíblica, que vai demandar tempo, feita em uma versão, como eu disse, cerca de 40 minutos, no mínimo. Você vai fazer o quê? Estudar esses textos. Nessa leitura, você pode fazer os seus apontamentos, ver aquilo que lhe chamou a atenção. Você precisa prestar atenção, por exemplo, nos verbos. Por que nos verbos? Ora, porque quando é um verbo de ação, porque existe verbo de ligação, mas quando é um verbo de ação, ele vai exprimir, o verbo exprime ação. Logo, por exemplo, assim, e Jesus viu, uma referência ao Novo Testamento. Você faz a pergunta ao verbo, viu o quê? Aí, no caso, dentro daquele contexto, Jesus viu uma multidão. E ele viu aquela multidão que estava faminta, e ele teve compaixão. A compaixão de Jesus foi depois que ele vê a multidão faminta. Perceba que todo o verbo na Bíblia é importantíssimo. Então, preste atenção nos verbos, porque os verbos vão exprimir ou expressar ação. Uma outra dica que você pode atentar é justamente quando fizer a sua leitura, faça de maneira cuidadosa, sem atropelo. Faça a leitura devagar e entendendo. Você está, de repente, com a sua versão de Bíblia, como esta aqui, aqui nesse sentido é a NVI, é uma versão tida como dinâmica, mas tem uma palavrinha aqui que você não entendeu. Onde é que você vai encontrar o sentido das palavras na língua portuguesa? Aqui é Bíblia, mas a Bíblia está em língua portuguesa, na sua língua nativa. Você vai encontrar, por exemplo, o sentido justamente no dicionário de língua portuguesa. Aqui nós temos o famoso Aurélio, é o mini Aurélio, mas existem outros dicionários em língua portuguesa. Não precisa, nesse primeiro momento, ter uma gramática. Eu tenho uma gramática enorme aqui, mas não precisa trazer aqui, ficar lendo as questões gramaticais, porque pelo menos uma noção eu já tenho. O básico eu possuo, tá bom? Mas você pode recorrer ao dicionário de língua portuguesa. Não precisa ser necessariamente o Aurélio, por causa de quê? É aqui no dicionário que você vai encontrar o sentido das palavras. Tem uma palavra difícil, concupiscência, oblação, etc e tal. Não compreendeu? Não fique apavorado, desesperado. Não precisa colocar a mão na cabeça e arrancar os cabelos, caso você ainda tiver, porque algumas pessoas são carecas. Eu já estou ficando um pouco calvo, mas acontece que você precisa, sempre que necessário, ir ao dicionário de língua portuguesa. Não precisa, como eu disse, ser o Aurélio, pode ser outro que venha lhe auxiliar nessa empreitada. É importante você ler e entender. Porque se você lê e não entende, a sua compreensão ficará o quê? Prejudicada. A sua interpretação certamente vai ser um fiasco caso não haja esse entendimento
do significado das palavras, mesmo traduzidos para a nossa língua portuguesa. Dito isto, a gente pode voltar aqui ainda, porque nós temos o texto bíblico. E dentro do texto bíblico, eu penso que a primeira coisa que você tem que fazer, sobretudo, e antes de fazer qualquer coisa aqui, é oração. Você tem que orar a Deus, pedindo a Deus graça, misericórdia, para que você seja alcançado, pelo Espírito Santo, no sentido de ser iluminado pelo Espírito Santo, a fim de compreender aquilo que está devidamente registrado na palavra dele. E Deus, ele vai ajudar as pessoas que têm essa predisposição em ouvir Deus falar através de sua palavra. De modo que o Espírito Santo vai lhe ajudar. E você vai fazer estas coisas não de uma forma fria, mecânica, mas com um coração cheio de gratidão, com cheio de alegria, porque o seu gozo vai ser realmente completo diante do Senhor nesse, nesse assunto tão importante como a monarquia, para entender todo esse processo que se deu lá no Antigo Testamento e ainda tirar algumas lições preciosas para a minha vida, para a sua vida, enfim, para a nossa vida. Mas é necessário que a pessoa tenha, se possível for, algum material, tipo um caderno, uma agenda, algum livro, alguma coisa que sirva de anotação para que ele possa fazer os seus próprios apontamentos. Leu a palavra de Deus, chamou atenção, vai marcando, destacando. Não compreendeu uma palavra? Marca aquela palavra difícil, procure num dicionário. Você já fez uso de uma introdução sobre o assunto proposto. Neste caso, a monarquia já vai lhe ajudar. Fez a oração inicial, permaneça em espírito de oração. Essa atitude de quebrantamento, de devoção, anelando realmente entender a mensagem registrada na palavra de Deus. Aí, a partir disto, da sua leitura, da sua meditação, dos seus apontamentos, você já pode, dentro de uma temática proposta, ou a partir do próprio texto, começar a se aprofundar cada vez mais e mais. E isto, naturalmente, pode levá-lo a recorrer a mais materiais. Mas antes mesmo de você recorrer, por exemplo, a uma Bíblia de estudo, eu trouxe aqui uma Bíblia anotada, que era tida como uma das mais completas na década de 90, por exemplo. Você pode recorrer, sim, às notas de rodapé da Bíblia. Todavia, você precisa entender que, da mesma forma que você tem uma revista que é auxiliar, de igual modo é a Bíblia de estudo. Está aqui para lhe ajudar. Não ser um substituto da Bíblia, quando falo a Bíblia, o conteúdo em si. Tudo deve convergir para a Bíblia. De modo que, antes mesmo de você consultar, quer uma Bíblia de estudo, quer um dicionário digo, um comentário do Novo Testamento, digo, do Antigo Testamento como este, ou ainda um comentário da Bíblia. Este aqui, que eu vou apresentar, ele aborda todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muito prático. Se você é professor de escola bíblica dominical, se tiver um desse, não precisa ser necessariamente da Vida Nova, mas um que abarque tanto o antigo quanto o novo, já está de bom tamanho. Vai ser um comentário que vai servir sempre para suas consultas. Mas é importante que antes mesmo de você adentrar para as notas de rodapé, para os comentários, você já tenha feito os seus próprios apontamentos, já tenha chegado a algum entendimento, etc. e tal. Porque senão, se for o contrário, você lê o comentário, você já entra, digamos assim, com a lente do autor, quer da Bíblia ou do comentário. E você precisa ler a partir dos seus próprios olhos. E é algo realmente gratificante. Demanda mais tempo, atenção, disciplina, esforço, dedicação,
comprometimento com Deus da palavra, com a palavra de Deus, oração, sobretudo, e o tempo inteiro tem que ser regado à oração, nesse espírito realmente de quebrantamento, de uma forma muito piedosa, porque você está falando, primeiro, em oração com o Senhor, e o Senhor há de falar contigo através de sua bendita palavra. Mas se você não tiver um desses recursos, se ao menos tiver uma concordância bíblica como esta, bem singela, já vai lhe ajudar. Você pode utilizar a concordância bíblica quando não fazer uso, e eu trouxe de uma forma proposital essa versão revisada, mas não por conta da versão em si. É porque esta aqui tem uma concordância bíblica, assim como uma concordância aqui no material à parte. Aqui é somente concordância, tá bom? Ah, eu não tenho uma concordância como esta. De repente, a sua Bíblia mais antiga, que você não está fazendo mais uso, já é bastante desgastada, já velhinha, tenha, de repente, uma concordância. Aqui, nesse caso, nós temos a versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, e aqui nós temos uma concordância bíblica. Esta concordância vai lhe ajudar bastante. No final, nós temos ainda nesta Bíblia concordância e também um dicionário bíblico. Olha só, é um dicionário bíblico sucinto. O dicionário pode lhe ajudar grandemente na compreensão dos textos bíblicos. Não tenho uma concordância, não tenho um dicionário sucinto, não tenho um dicionário da Bíblia. Você pode se valer de Bíblias que tem, por exemplo, como esta, mais antiga, era de praxe ter as referências bíblicas. Note que aqui no meio, a coluna, tem dessa coluna, tem as referências bíblicas, são as concordâncias. Na ausência de uma concordância como esta, você pode utilizar as referências bíblicas, que vai lhe auxiliar bastante no estudo. Pode ser desta forma, quando não, as Bíblias mais antigas vão ter as referências bíblicas aqui embaixo, ó. Nessa parte inferior, você observe que vai ter essas referências que podem ser utilizadas naturalmente por todo estudante da palavra de Deus. O importante é que estes recursos e muito mais você possa utilizar sempre, para que possa lhe auxiliar no entendimento e na interpretação da palavra. Fazendo isto, por si só, você já vai investir no mínimo 2 ou 3 horas de preparação de uma lição. A lição de número 1 vai levar provavelmente entre 2 a 3 horas. Você não vai fazer isto sendo a escola bíblica dominical, no primeiro dia da semana, não fará no sábado à noite, porque senão você será prejudicado e os alunos também. Você certamente poderá começar a sua leitura, já como eu dei como exemplo a lição de número 1. Aqui é uma revista do professor, eu peguei aquela hora do aluno, se não me engano, isso está aqui também, porque eu tenho a revista do aluno e a revista do professor. O professor aqui dá algumas noções, mas vejamos, o que é importante? Você lê a Bíblia e entender. Leu, entendeu? Já vai lhe ajudar na interpretação da Bíblia. Leu, não entendeu, a sua interpretação ficará prejudicada. Por isso que você pode se valer destes recursos e muitos outros, tá bom? Quando você pega a temática da lição 1, escolhendo a forma de governo, qual vai ser a sua maior preocupação e ocupação dentro de sala de aula? Mesmo sabedor de que você vai ser um facilitador para aqueles que estão diante de você. Você vai, naturalmente, ler o texto bíblico e vai se ocupar primeiramente nele, porque é uma escola bíblica dominical. Você não vai ficar investindo o seu tempo inteiro em comentar o comentário do autor.
Para com isso. Você tem que colocar a Bíblia de uma forma assim centralizada. É a Bíblia que é o fundamental na escola bíblica dominical. É ela que nós devemos aprender, ler, memorizar, meditar, enfim, extrair os ensinos a partir da palavra de Deus. Todas as demais coisas que eu apresentei aqui, inclusive a revista do professor, é mais um auxílio, mas não é o único auxílio. A ajuda pode vir de diversas formas, de diversas maneiras. De modo que eu, particularmente, eu tenho observado o seguinte, nem sempre não estou falando agora no caso da lição de número um do primeiro trimestre de 2025. Mas nem sempre o tema colocado na nossa revista tem, vou dizer assim, sido coerente com o texto bíblico. E neste caso, o que que você faz, professor? Você vai trabalhar a temática ou o assunto, ou vai fazer que nem eu proponho, ficar com a Bíblia? Vou dar um exemplo aqui, já que a gente está nesse. Fala sobre monarquia, é o assunto geral do trimestre, e o tema específico é escolhendo a forma de governo. Você, professor, precisa priorizar o texto bíblico, não apenas o texto de ouro, chamado texto áureo, mas o texto bíblico, nesse caso, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 20. Você tem que se aprofundar nestes capítulos, não apenas ler. Não apenas buscar algumas informações, mas ler, entender, se aprofundar da mesma forma. 1 Samuel, capítulo 1 e 10. A introdução do Antigo Testamento vai lhe ajudar bastante, porque algumas vão lhe dar até alguns esboços daqueles textos que vão ser abarcados, e por isso pode lhe auxiliar tremendamente. Por isso que vale a pena dedicar tempo e atenção no estudo da palavra de Deus. E caso a temática não corresponda necessariamente com os textos bíblicos propostos, a minha dica é: fique com o texto bíblico. Eu, particularmente, gosto de pregação expositiva, que expõe o texto, uma pregação textual, que se baseia no texto e que não sai do texto. Eu gosto disto. Você pode fazer as suas aplicações, você pode fazer um monte de coisas, pode trazer ilustrações para clarear o sentido daquele texto para a devida compreensão das pessoas, quer na escola bíblica dominical, quando você está pregando na igreja para a congregação, mas ainda assim você tem que utilizar estas coisas, mas sempre fundamentado na palavra de Deus. Eu sei que são coisas para alguns simplórias, mas é, é, o exercício do ministério da Escola Bíblica Dominical nessa área de ensino se faz assim, através de coisas bem simples como estas. Não é simplesmente pegar o melhor comentário bíblico sobre o assunto e começar a ler. Pelo contrário, é ter realmente uma vivência além do relacionamento com o Senhor, uma vivência nessa preparação, ouvindo Deus falar através da sua palavra, falando com Deus em vários momentos, ou durante esse período todo, né, em oração com o Senhor, nessa atitude de quebrantamento, de contrição, de devoção, numa vida piedosa. Por quê? A gente precisa eliminar de uma vez por todas esta ideia de que a preparação, quer de um estudo bíblico, quando não de um sermão, é algo frio, mecânico. Nada disto. É algo altamente espiritual. Você consagra a sua vida ao Senhor e dedica seu tempo, atenção de forma disciplinada, buscando a vontade dele, sobretudo a partir da palavra de Deus, de modo que você será grandemente recompensado pelo Senhor. Tem algumas outras sugestões que a gente poderia dar? Sem dúvida alguma, inúmeras delas. Mas fiquemos por aqui com essas dicas para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que deseja cada vez mais e mais se aprimorar nessa área do ensino.
ciente de que, conforme nos diz a palavra de Deus, vem da parte do apóstolo Paulo, que foi direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, olha o que ele fala no versículo de número 7, na parte final. Se é ensinar, porque ele antes disto diz que, de modo que tendo diferentes dons, uma referência aos dons espirituais, ele fala no versículo 7, na parte 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aquele que está na frente da escola bíblica dominical precisa se dedicar, se esmerar, se aperfeiçoar, se aprimorar, tem que ter brilho, porque um professor cheio da palavra de Deus, ele vai ter condições de expor a palavra, porque ele já está encharcado pela palavra de Deus. Ele já está cheio, robustecido pela palavra e terá condições melhores e mais fáceis de transmitir aquilo que ele já recebeu diretamente da parte do Senhor, mediante a palavra de Deus. E certamente os alunos que vão para a escola bíblica dominical, já motivados, porque vão justamente para isto, para estudar a Bíblia, vão ser agora incentivados pela postura, pelo exemplo, pela atuação do professor em sala de aula, mas que começa de uma forma prévia, justamente dias antes na preparação. E para você, professor, suponhamos que hoje seja domingo, teve a escola dominical, independente de quem tenha dado a lição, seja você ou outra pessoa, quando é que você vai se reportar à revista, à Bíblia, fazer a leitura, fazer suas pesquisas, seus apontamentos, a sua oração, enfim. Quando é que você vai fazer isto? Na sexta-feira à noite? Vai deixar para sábado de manhã? Ou sábado à noite? Quando não, domingo pela manhã? Não faça tal coisa. Leve com seriedade, dedique-se, aproveite. Pega a segunda-feira, no caso aqui, eu vou seguir o exemplo aqui da revista, eu falei isso bastante sobre, tomando como exemplo a lição de número um. Segunda-feira, eu vou lecionar no próximo domingo a lição de número 2. Olha, aqui tem o reino unido, ele fala sobre Saul, mas qual é o meu interesse? O texto bíblico. E aqui o texto bíblico ele vai ser do capítulo 11 até o capítulo 31 de Samuel, do primeiro livro. Aí você fala assim, é muita leitura. Claro que você não vai ter, de repente, tempo ou condição de ler esses capítulos todos no sábado, ou quando não, na sexta. Mas se você se organizar, lendo, de repente, 4 capítulos por dia, 5 por dia, vai lendo o quanto você puder, faça uma leitura cuidadosa, atenciosa, não corrida, vai devagar, em oração. Você vai ler do capítulo 11, por exemplo, até o capítulo 16, no outro dia você lê o restante. Quando chega lá no final de semana, você já tem a noção de todos os capítulos que foram indicados, e essas sugestões aqui é realmente para colocar em prática. Porque se você seguir apenas a leitura diária, dia a dia com a Bíblia, note que vai dar apenas o capítulo 11, 12, 13, 14, é, depois o 10, no sábado o 15, mas você não vai ler de acordo com a proposta toda, que é o texto bíblico, que é até o 31. Isso mesmo, até o 31. Por isso, você precisa se organizar na questão da leitura, fazer um plano de leitura dentro da sua lição e começar a ler, fazer seus apontamentos, para que depois você faça essas coisas as quais eu mencionei, ou ainda utilize aquilo que estiver em mãos, ou da forma que você bem entender e achar que é melhor para você. Porque, às vezes, uma sugestão que eu dou é bom para um, para outro não é. Mas o importante é que você aproveite, sim, algumas ideias para que possa investir nessa área do ensino. E no demais, que Deus possa lhe abençoar rica
e abundantemente, para que a revista, quer desta, compromisso da nossa convicção editora, quer de uma outra, pode ser de uma outra denominação da qual você é membro, meu irmão, minha irmã. Você tem que fazer realmente de uma forma caprichosa, não fazer de uma forma desleixada, ao contrário, fazer com dedicação, com bastante comprometimento, porque Deus ele requer o nosso melhor. E a gente tem que investir nossa vida, você que é chamado para a área do ensino, se gastar, se desgastar, ler, aprender dia após dia, porque certamente o Senhor estará lhe abençoando rica e abundantemente para que a palavra de Deus seja entendida. E uma vez compreendida adequadamente, Deus venha a ser conhecido, reconhecido, enaltecido, e essa glória ele não divide com ninguém. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui no Cantinho de Reflexão Teológica, o chamado Cantinho Teológico.